na sua frente. Então, olha só, há pouco o vídeo parou, a gente está continuando aqui, seguindo em frente, sem desculpas. Sem desculpas. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E está escrito assim no versículo 2. A glória de Deus é ocultar... 3. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engraça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos... segura só nessa primeira parte aqui, até na metade do 7, que diz assim: é melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Preste atenção nisso aqui. O que é que isso significa? Significa verdadeiramente reconhecer o que é ser humilde. Muita gente confunde em ser humilde com ser pobrezinho, que não tem nada a ver, amigo, não tem nada a ver, nada a ver. Ser pobre não é sinônimo de humildade, nunca, nunca, nunca. Ser humilde, então o que é, Rafa? Significa você reconhecer quem você é, reconhecer a fase que você está e viver de acordo com ela. Viver de acordo com ela. Tem muita gente que ou exagera ou subestima a sua fase atual. E você ter clareza da sua fase, daquilo que você faz, é fundamental. Isso é ter humildade. Você saber que você é a imagem e semelhança dele. Cara, isso vai ser tremendo na sua vida. Quanto mais clareza você tiver disso, mais assustadores vão ser os seus resultados. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Muitas pessoas levam causas, muitos cristãos levam causas a pessoas ímpias para resolverem. Deixa eu falar uma coisa para você. Procure resolver as suas questões, você e seu irmão. Procure conversar. Eu lembro que teve um período inicial lá na primeira infância das minhas filhas, na primeira para a segunda infância, minhas filhas queriam discutir entre elas. Então, houve isso no momento inicial. E quando eu observei, já das primeiras vezes, eu já fui cortando. E o que eu ensinei para elas? Resolvam conversando. Mas papai não tem... Resolvam conversando. Papai... Eu digo, minha filha, procure um jeito de resolver conversando com a sua irmã. Procure resolver conversando. E bati nessa tecla inúmeras e incontáveis vezes, até que um dia a chave delas virou e elas começaram a resolver as coisas de forma através de uma conversa. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro em enfeite, o ouro fino é a repreensão dada com sabedoria
a quem se dispõe a ouvir. Olha só que coisa preciosa, uma palavra adequada. Sabedoria é como brinco de ouro, enfeite de ouro fino, para quem se dispõe a ouvir. Então, uma palavra adequada, um ouvido sábio, atento, é fundamental, amigo. É muito precioso, muito precioso. Então, essa sabedoria de falar, ter o discernimento de falar de forma adequada no tempo certo é fundamental. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Paciência, palavras adequadas. Sabe o que acontece muitas das vezes com o marido e a esposa? Eles querem falar as coisas, ainda que certas, só que da forma errada, do jeito errado, no tom errado. Isso é terrível. Então, você procurar o jeito certo de falar, você consegue falar tudo o que você quer, da forma adequada. Até a verdade, ela tem que ser dita com melzinho ali para poder ir descendo legal. Se você encontrar mel como apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Quem gosta de estar na casa dos outros, presta atenção aí. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Oxe, coisa doída. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Nossa! Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Quem já fez isso? Eu já tive a oportunidade algumas vezes de fazê-lo. Eu lembro bem que certa vez uma pessoa que foi muito rude comigo, quase nós brigamos de fato, muito no início da minha caminhada cristã, por conta de uma atitude muito grosseira dele, e à época eu não tive muita sabedoria para resolver, quase chegamos às vias de fato. E isso foi muito ruim mesmo. Foi um momento de aborrecimento muito grande, foi uma situação bem delicada. Mas, com o passar do tempo, com o aprendizado, e quando eu vi essa palavra aqui, eu disse, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que ter uma atitude diferente com ele. O que eu fiz? Eu orei, pedi a oportunidade, o momento certo para conversar com ele. E cheguei com ele, porque também fui rude, também fui grosseiro, também fui pesado. E conversei com ele no momento oportuno e pedi perdão. E disse o quanto que a amizade dele era importante. Nós conversamos, resolvemos, e dali para frente ficou um grande amigo meu. E assim foram com outros também. Então você ter uma atitude de amor, isso é atitude, comer, beber, isso daqui não está falando de encher o bucho. Ele está falando de você ter uma atitude realmente que alimente a alma dele, que vista ele de uma roupa nova. E isso fez com que realmente o nome de Jesus tivesse uma importância muito grande na minha vida. E realmente o nome de Jesus fosse colocado no lugar onde deve estar.
num lugar de amor, num lugar de atitude, num lugar de verdade. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como a água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega uma terra distante. Então, repete assim comigo. Eu sou mensageiro de boas notícias. Escreve aí no chat. Eu sou mensageiro de boas notícias. Quando você entender isso, você vai parar de acusar as pessoas. Você vai parar de falar mal. Você vai falar cada vez mais coisas boas para você, para sua família, para aqueles que estão próximos a você. Rafa, como é que eu faço? Isso tudo parte de um treino. Quando você começar a treinar, a falar só coisas boas, observa o que Jesus faz. Você vê ele falando mal de alguém? Você vê ele jogando palavras ao vento de qualquer jeito? Você não vê. Todo o tempo é tratando as pessoas de forma adequada. Ainda que sejam aqueles que iriam fazer mal para ele, mas de momento algum, mesmo quando bateram nele, quando cuspiram nele, ele fez perguntas. Por quê? Porque o sábio faz pergunta. O sábio faz pergunta. Certo? Então, você é mensageiro de boas notícias, você fala coisas boas. Lembra que a gente vivendo agora, que uma palavra boa, ela é uma coisa maravilhosa. Ela é saúde, ela é vigor, ela é ânimo. Então, quando você for falar, fale coisas boas. Semeie coisas boas na sua vida, na sua família, nos seus empreendimentos. E você me diz o resultado depois. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra, ou seja, falar bem de si mesmo todo o tempo ali, tá dizendo que faz isso, faz aquilo, que recebeu isso, aquilo outro, que fez, enfim. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é quem não sabe dominar-se. Então vamos lá. O domínio próprio é uma das qualidades, uma das características da palavra, uma das características do cristão, uma das características da pessoa que governa a sua vida, da pessoa que tem uma alma inabalável. Isso é uma grande característica. Domínio próprio. Meu cérebro é treinado, a minha alma é treinável, meu corpo ele é treinado. Então, eu certamente vou ter resultados excepcionais cada vez mais. Tá certo? Vamos fazer o nosso boot? Bora fazer o nosso boot. Respira fundo. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu Te agradeço porque o Senhor nos ama muito e sempre ouve as nossas orações. E nesse dia tão especial, eu quero orar a Ti em favor do meu pai, que ele seja cada vez mais um elemento vibrante na Tua caminhada e que ele desfrute poderosamente das promessas que o Senhor tem para ele, com saúde, paz, alegria na sua alma, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de todos estes que o Senhor tem trazido até nós no nosso canal. Obrigado pelas muitas famílias, Senhor, que têm sido abençoadas a partir desses vídeos. E eu Te agradeço pelas centenas de multidões que estão vindo a passos largos para estarem junto conosco nesse grande movimento dos vencedores. Obrigado, Pai, por esse privilégio tão especial. Obrigado por essas vidas, obrigado por essas famílias, obrigado pela minha vida, pela minha família. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo, porque Tu estás próximo de voltar. E nós vamos levantar um exército, um time de vencedores, um time de pessoas que estão ardentes, sedentos pela Tua vinda. Eu Te agradeço por esse privilégio maravilhoso.
Obrigado por esse grande dia. Dá um sorriso bem bonito aí, diga já é, e bora pra cima fazer um excepcional dia. Já curte, comenta e compartilha e manda essa live para 2 pessoas. Pede para ela se inscrever, pede para ela compartilhar, que isso vai ajudar muito para que essa mensagem chegue para outras pessoas, tá certo? Um grande abraço, vamos para cima, tchau, tchau.